Namoro aos 12 anos. 12 anos. Esse é o tema. Ixi, tá ao contrário, né? Esse é o tema da live de hoje. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer. Então, na série de Adolescer, eu abordo aqui as transformações físicas e emocionais desse período de transição aí da infância para a fase adulta, que a gente chama aí de adolescência. Eu vou colocar, já vou fixar aqui o tema da live. Se você estiver passando por essa situação aí, já me conta, já vai me falando o que você tá passando, porque eu leio todo o chat, tá, gente? Eu mudei um pouquinho o formato da live. Então agora eu tenho trazido todo o conteúdo no começo e no final eu leio todos os comentários, tá? Então não deixem de fazer os comentários de vocês pra gente conversar sobre esse tema. Esse tema foi pedido de mãe, sempre eu reforço aqui. Se você tem um adolescente, me manda uma mensagem. Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos, tô passando por tal situação. Alguns vídeos eu tô produzindo em formato de Reel e outros eu trago como tema de live. Ah, não, Soraya, eu sou adolescente. Também me mande mensagem. Soraya, sou adolescente, tenho tantos anos, queria que você fizesse um vídeo sobre tal coisa. Então, também acontece aqui no canal dos adolescentes me pedirem temas. Então, sintam-se à vontade e, por sinal, vocês me ajudam, porque é difícil ter ideia de vídeo todos os dias. Então, se vocês me mandarem mensagem, eu agradeço, tá? Então, primeiro, hoje eu vou abordar 12 anos, tá? Aqui no canal, eu tenho 6 lives sobre esse tema. E nas outras lives eu abordo o namoro um pouquinho mais velho, abordo o tema sexo, vou falar assim para não ser bloqueada. Oi, Cauê, beijos. Então eu abordo namoro e outros temas em outras lives, são 6. É só procurar na rede social, ou nessa ou naquela outra que começa com Y. Lá é mais fácil de achar, que tá tudo salvo, tá? Hoje eu quero trazer mais especificamente 12 anos, que foi um pedido de uma mãe, tá? E é um pouco diferente de um namoro de 15, 16, 17 anos, tá? Porque ele tá entrando aí na adolescência. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que um adolescente de 12 anos pode ser totalmente diferente de outro adolescente de 12 anos. Um pode estar querendo jogar futebol na rua e nem pensar em namorada. No máximo, dar uma olhadinha e andar de mão dada. Agora, outros adolescentes podem estar com uma outra visão de vida. Uma coisa que influencia, por exemplo, é o momento em que eles entram na puberdade. Então, se o adolescente entra na puberdade mais cedo, as meninas lá para os 8 anos, os meninos lá para os 9 anos, que é dentro do normal, mas é um pouco mais cedo, eles acabam despertando para isso um pouco mais precocemente. Os que demoram mais para entrar na puberdade vão demorar mais para despertar para o namoro. Então não dá para a gente taxar 12 anos e ponto. É de acordo com a maturidade. Mas a gente está conversando sobre aquele adolescente que está entrando aí nesse período de transformação, tá? Então, primeiro a gente precisa saber o que é namorar, né, para ele. Namorar é só dar uma olhadinha pro seu crush? Ou não, namorar é algo mais profundo? A gente vai conversar sobre isso, tá? Então, lembrando, essa fase vai ser uma fase em que ele ainda tá deixando de ser criança, indo para a fase adulta, mas ele vai oscilar, vai ter alguns momentos de atitude de criança e alguns momentos de atitude de adolescente. E ele não vai encarar um relacionamento como um adulto encara. Ele vai encarar o relacionamento como um momento de transformação e de conhecimento.
Então, eu gosto de começar com alguns exemplos meus, da prática. Algumas mães do curso, outras mães do consultório, mas eu sempre trago algumas mães aqui da rede. Mas eu sempre trago algum exemplo. Algum não, eu sempre trago pelo menos 3 exemplos. E aí a gente entra no conteúdo, tá? Então, um dos exemplos que eu trouxe esse é do consultório, é uma paciente, hoje ela tá com 15 anos e ela começou a namorar aos 12. E a mãe entendeu que proibir não ia ser legal. Na hora que a gente proíbe, geralmente eles namoram do mesmo jeito. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então a mãe foi conversando, entendeu o que é namoro, orientando, formando a base para essa filha. Essa filha, aos 12, ela queria namorar, mas era o que eu falei agora há pouco. Era trocar olhar, andar de mãozinha dada. Como eu falei, hoje ela tem 15. Hoje, aos 15, ela beijou pela primeira vez. E ela namora desde os 12. Por isso que eu tô falando pra vocês. Primeiro a gente precisa sentar com o filho e entender o que é namorar pra você. E fazendo essa construção com o filho. Então pra ela era isso. Era ter alguém ao lado, ela conversava, tinha aquela paquerinha gostosa, mas era só isso. E olha, gente, foram 12, 13, 14, 15, 3 anos assim. Só agora que eles começaram a ter esse contato físico. Então, antes da gente entrar num desespero de, puxa, mas namorar? Calma, vamos entender o que é namorar, filho. Vamos conversar sobre isso, tá? Esse foi o primeiro caso. O segundo, o que eu separei? Esse daqui. Esse também é do consultório. Esse é um adolescente. Também no comecinho ali da adolescência. Ele é muito, muito lindo. Ele é o menino... Opa, que barulho foi esse? Bom, ele é o menino mais lindo da sala. Se não for o menino mais lindo da escola. E ele foi para um acampamento com a turma da escola. Chegando no acampamento, a menina mais linda da escola queria namorar com ele. E por causa da pressão dos amigos, ele começou a namorar com essa menina. Então acontece muito também isso entre os adolescentes. Por pressão, eles acabam começando a namorar. Ele trouxe isso para mim em consulta e ele falou: tia, eu não gostava dela. E pior, eu gosto de outra, que não é bonita. Mas eu fui forçado, então a gente precisa trabalhar aí a autoestima dele. Eu fui forçada a fazer isso e hoje eu não tenho coragem nem de terminar com a menina mais bonita, porque ele é um garoto que se importa com o próximo, né? Então ele se importa muito com essa menina, mas tá sofrendo porque gosta de outra. Então você vê que mesmo gostando de outra menina, ele acabou fazendo o que o grupo pressionou ele a fazer. Ele acabou achando mais importante, né? São adolescentes, eles ainda não têm essa maturidade. Fazer o que o grupo queria do que fazer o que o coração dele estava sentindo. Mas o importante é isso, ele conseguiu se dar conta, trazer na consulta e a gente está elaborando isso, né? Então eles, sim, existe o começar a namorar por pressão. Daqui a pouco a gente vai falar também disso. E o terceiro foi um rapazinho. Então é interessante, eu sem querer eu separei só menina. Não, o primeiro era menina. O terceiro também é menino. Esse menino
12 para 13, já entrando mais ali nos 13 anos, começou a namorar e esqueceu da vida. Então ele não estudava, não queria saber da família, não queria saber de mais nada, ele só queria saber da namorada. Isso também é muito comum, porque essa impulsividade da idade e os hormônios que têm essa atração pelo próximo, né, estão super aflorados e a parte do cérebro que controlaria ainda não está madura. Então ele vai seguir mais o que é gostoso. Então, se a gente não fizer uma construção antes sobre valores, sobre a importância da escola, da família e etc., é difícil fazer essa construção depois que ele já está lá apaixonado. Tá? Então, vamos abordar todos esses temas aqui hoje. Não esqueçam, vão contando aqui pra mim. Se vocês já estão passando por isso, tem alguma situação, tem alguma dúvida, vão escrevendo pra mim aqui no chat, tá? Gente, eu já vou aproveitar e pedir licença, eu tô precisando comer pra não passar mal. Então me perdoem por fazer isso durante a live, mas pra aguentar ficar aqui eu preciso comer minha frutinha, tá? Então vamos lá. Qual é a ideia das lives? Nas lives eu sempre vou trazer o método POC, que é o método que eu desenvolvi para os pais de adolescente lidarem melhor com os filhos, tá? Então a maioria das mães vão me mandar assim uma mensagem: Soraya, sei de como? Como é que eu ajo com o meu adolescente de tal idade que tá fazendo tal coisa? E eu vou falar para ela assim: não sei, depende. Me conta a sua história para eu entender por que seu adolescente está agindo assim. Então, Soraya, meu adolescente de 12 anos está namorando, o que eu faço? Como é que eu ajo? E aí eu vou falar primeiro, vamos entender primeiro por quê? Por que seu adolescente já está querendo namorar? Então, pelos meus exemplos já dá para entender. Eu trouxe um exemplo de um adolescente que começou a namorar por pressão dos amigos. Então, nesse adolescente, além de trabalhar valores sobre namoro, eu tenho que trabalhar com ele a autoestima. O adolescente que largou tudo e só quer saber de namorar, eu vou trabalhar de outra forma. E o adolescente que só tá querendo namorar pra ver o crush, andar de mãozinha dada, eu vou trabalhar de outra forma. Então eu preciso primeiro sempre entender por que isso está acontecendo, que é o P. Para depois eu pensar em o que fazer e como agir. Então não adianta eu ficar pensando que eu tenho que agir igual para todos os adolescentes, por que não? Porque cada adolescente é único. E cada um vai ter a sua motivação e em cada momento vai ter a sua motivação. Tá? Então sempre aplicar o método POC, primeiro entender por que meu adolescente está agindo assim. Para depois eu pensar em o que fazer e como agir. Tô doida para ler o chat, mas não posso. Vou me segurar. Ai, que vontade. Vão comentando, gente. Vão comentando. Então. E aí, durante as lives, tá vendo? Eu fico lendo os comentários, fico curiosa. Durante a live, eu sempre trago os porquês. Por quê? Porque eu quero preparar os pais sobre os porquês para os pais estarem preparados para terem uma conversa com o adolescente. E aí sim pensar em como agir. O que fazer e como agir. Tá? Então, grande parte das minhas lives eu abordo os porquês. Tá? E não vai ser diferente com essa live. Eu vou começar abordando por quê. Por que um adolescente tão novinho já pensa em namorar? Vamos falar disso. Então, eu trouxe aqui algumas situações que eu mais encontro no dia a dia. Então, primeiro, é o meu segundo exemplo, a influência do grupo. Então, todo mundo no
grupo já namora, só eu não. Eu preciso começar a namorar, porque senão eu vou começar a não pertencer mais àquele grupo. Porque todos os meus amigos vão ao shopping de casalzinho. Só eu não. Se eu não arranjar um namorado, eles não vão mais querer que eu vá. Ao clube, aqui embaixo no prédio, enfim. Ou então, a situação que eu trouxe aqui do meu paciente, que o grupo pressionou o rapaz a namorar com a menina só porque ele é o mais bonito da escola e ele tinha que namorar com a mais bonita da escola. Então, por pressão do grupo, por influência, eu falei, né? Enfim, mesma coisa. Eles acabam agindo, mesmo não estando tão apaixonados. 2. Curiosidade. Os hormônios começam a aflorar nessa idade. E aí começa a despertar um interesse pelo próximo. Um interesse pelo próximo e pelo corpo do próximo. Então, o que antes era aquele amiguinho que sentava aqui do meu lado, que eu trocava lápis, borracha e lápis de cor, de repente eu começo a olhar para esse meu amiguinho de uma outra forma, porque os hormônios começaram a agir no meu corpo. Então eu começo a me interessar por ele e pelas transformações que o corpo dele tá trazendo, tá? Então, curiosidade e descoberta faz parte dessa idade, por causa dos hormônios que traz essa mudança no nosso corpo, tanto emocional quanto física, tá? Então, esse foi o item 2. 3 já tá acontecendo bastante agora por causa das séries. Então, nas séries que eles assistem, séries, digo ali, de Netflix, enfim, Amazon, enfim. Nas séries, geralmente quem namora é aquele mais maduro. E aquela criança que quer tornar-se adulto mais rápido, muitas vezes busca por um namoro para parecer mais maduro, pelo modelo que ela tá copiando das séries que ela tá assistindo. Então, esse era o 3º, né? 4, sensação de segurança e de valorização. Então, eu começo a namorar com 12 anos, pela primeira vez na vida eu começo a ouvir: nossa, você é linda. Nossa, eu amo você. Nossa, enfim, a sua roupa tá maravilhosa. Então eu começo a me sentir valorizada como nunca me aconteceu. Porque até ontem eu era criança. Nunca ninguém olhou pra mim dessa forma. Então eu acabo buscando por esse namoro, na verdade, por uma busca de valorização. Sensação de segurança e valorização, 4, né? E 5, a romantização, né? Ver isso na rede social, ver isso no filme, ver isso na série. Então idealiza um namoro, sem saber que na verdade não é só aquele lado romântico, né? A gente tem mais, tem outros desafios que vão acontecer, né? Mas muitos entram no namoro nessa idade porque acham que vai ser só aquele encanto romântico, tá? Então, não esquecendo que a gente está conversando aqui daquele adolescente que está entrando na puberdade, está deixando de ser criança, entrando na puberdade. Então, ainda tem muito a amadurecer e muitas vezes nem sabe ao certo o que é namorar, tá? Então, geralmente, os porquês dos adolescentes são esses. Aí eu preciso assistir de novo essa parte da live, entender os porquês, para a partir daí conversar com o meu adolescente. Porque entendendo por que ele está fazendo isso, aí eu vou pensar em como agir, tá? O que fazer e como agir.
Só que o que fazer e como agir no primeiro momento, eu já vou começar hoje na live a falar sobre isso. E depois você vai aprofundar de acordo com o porquê do seu filho, tá? E se você precisar aprofundar, como eu falei, eu tenho 6 lives sobre isso aqui no canal que vão te ajudar. No final eu vou deixar na legenda o link de uma delas para facilitar, que vai estar na outra rede social que começa com Y, que é mais fácil de achar, tá? Eu vou deixar no story também. Então, uma delas eu vou deixar o link para ficar mais fácil, mas tem 6 lives para você poder aprofundar, tá? Então, vamos passar pro o que fazer. Então, Soraya, tá bom. Já assisti, já entendi os porquês que levam o adolescente a namorar nessa fase. Então, agora eu vou conversar com meu filho para entender melhor por que ele tá me pedindo isso. E aí, o que eu faço? Como é que eu ajo? Então, ódio o quê e sei de como agir. Então, vamos lá. Primeira coisa, sentar e ouvir o seu filho. Então, o filho veio pedir, mãe, quero namorar. A filha veio, mãe, quero namorar. Então, primeiro conversar. Filho, filha, o que é namorar pra você? E vamos ouvir do filho o que é. Então, se for lá, que nem a minha primeira paciente, ela queria ali, pronto, ter um companheiro. Ele era a dupla dela nas coisas da sala. Eles saíam de mão dada na hora que acabava a aula. Eles trocavam presentinhos. Isso era namoro para ela entender, então, do seu filho e da sua filha, o que é namoro? Para aí sim você fazer uma construção com ele de acordo com a maturidade dele. E não esquecendo que isso vai mudando, então a gente sempre tem que ter essa conversa com o filho, tá? Então, primeiro, entender do filho o que é namoro. E vai explicando e vai aprofundando de acordo com a maturidade dele. Então, se ele veio te pedir para namorar e para ele namoro é isso, você não precisa aprofundar uma conversa nesse primeiro momento. Você vai aprofundando depois. Então, primeiro momento, entender do filho o que é namorar para ele, tá? 2, eu sugiro, não é uma verdade única, é uma sugestão minha, não proibir. Por quê? Porque eu tenho uma, como eu falo? Eu tenho uma experiência com isso. E eu vejo que 99,9% dos casos que são proibidos, os adolescentes namoram do mesmo jeito. E os pais realmente acham que eles não estão namorando. E o que é ruim disso? Eles vão namorar do mesmo jeito. E isso vai sair do seu controle. E pior, eles vão pedir ajuda para a rede social. E a gente não sabe que tipo de ajuda eles vão receber. Então, eu acho que é melhor. Aí eu tô entrando já no outro. Não é agora mesmo, né? Eu acho que é melhor a gente permitir orientando. Entendendo o que é namoro para essa idade e fazendo uma orientação para dar esse embasamento pro filho. Tá? Então, não proibir. E perguntar o que é, como que é o namoro, onde é que vocês vão se encontrar, o que vocês vão fazer juntos. Então, nisso você vai estar criando um vínculo com seu filho e vai poder estar orientando. Então, de repente, ele vai falar, mãe, a gente vai ficar lá na casa do meu namorado todo dia à tarde sozinhos. Não, filho, não dá. E aí você vai orientando o que é adequado aí para a idade. Se eu proibir, o que pode acontecer? Eles podem se encontrar em algum momento sozinhos mesmo e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, se eu crio esse vínculo, eu abro essa porta para ele me contando como é que vai ser esse namoro
E de acordo com o que ele vai me contando, eu vou orientando. Não, filho, aqui, por esse caminho aqui tudo bem. Por esse outro caminho ainda não dá, porque você ainda tem uma idade muito nova. E vai fazendo essa construção. Tá? Então eu sugiro, cada um, lógico, vai seguir a sua intuição. Sugiro não proibir, mas sim orientar. Tá? Não esqueça, então, perguntar como é o namoro, onde se encontra, o que vão fazer junto, para melhorar o vínculo de vocês e poder orientar. E 3 e a parte mais importante da live. Muitos pais, na hora que ficam sabendo que o filho quer namorar, quando o filho traz essa informação, a maioria dos pais pensam em sexo. Lembrem que eu preciso falar algumas palavras assim para não ser bloqueada. E só pensam em sexo. E esquecem uma das coisas mais importantes, que é trabalhar valores. Então, nessa fase inicial, que eles ainda estão se descobrindo, nem sabem que vai chegar nesse tal de sexo, a gente precisa trabalhar autoestima, respeito, limite, consentimento. Então, ensinar o filho a dizer não e aceitar o não. Respeitar o próximo, ter empatia pelo próximo. Então, esses valores precisam ser trabalhados nesse momento. Então, como é que eu começo a conversar com meu filho sobre isso? Então, primeiro você vai conversar com ele para entender o que é namoro, depois você vai orientar sobre o segmento e trabalhar valores. Porque como é que um menino vai saber que a menina está sendo abusiva com ele se ninguém conversou com ele sobre isso? Então ele vai estar lá namorando uma menina que não deixa ele fazer nada e vai achar normal. Porque ele nunca namorou, ninguém conversou com ele sobre isso. Como é que ele vai saber que aquilo é um abuso? Ou a menina. O menino fala assim com ela, vai pra cima dela. Não deixa a menina ir com tal roupa não sei aonde, não deixa a menina conversar com ninguém. Como é que ela vai saber que aquilo não é normal? Se ninguém conversou sobre isso com ela. Então, nessa idade mais novinha, que estão entrando na adolescência, o principal é trabalhar essa base sobre valores, tá? Não esqueçam disso. É a parte mais importante da live. Tá bom? Agora eu vou pro chat. Espero que vocês tenham comentado bastante coisa. Tô curiosa. Vamos lá? Eu tô comendo manga. Quem viu meu vídeo da manga? Foi meu marido que cortou. Então vamos lá. BGNzinho. Quero saber o nome. Tudo bem, tia? Fala pra mim o nome, senão eu fico perdida. Leão põe sorriso. Aqui. Tia, eu namoro desde os 12. Ai, quantos anos você tem? Desde os 12 com a mesma menina. Olha que legal esse comentário aqui. Eu quero saber um pouquinho mais. Conta pra mim. Quantos anos você tem agora? O Leão falou, tenho 14, que é outro adolescente. Voltando pro primeiro. Hoje a gente tem 16. Os meus pais namoram desde os 13. Já pensou? Que legal. Conta pra mim seu nome. Legal. Provavelmente você passou por uma transformação no seu namoro, né? Eu imagino que no comecinho era um namoro mais de olhar, de mãozinha dada, de paquerada, aquela coisa gostosa. E depois vocês foram se descobrindo.
Conta aqui pra mim. Oi, Ione. Boa noite, querida. Voltei. Estava com saudades. Nossa, Ione, quanto tempo. Tá tudo bem com você? Oi, Cauê. Tô curiosa pra ver o que você escreveu aqui embaixo. Eu imagino que seja enfermeira. A Rô falou assim, preciso de ajuda nesse assunto. Que ajuda, Rô? Fala pra mim, o que tá acontecendo na sua casa? Eita, teve um trecho aqui que... Bom, o Cauê falou, tenho 20 anos, nunca namorei, não sinto falta e não deixo me pressionarem. É isso aí. A pressão, Cauê, lá no comecinho, hoje você já é um adolescente mais maduro, né? Mas aos 12 anos, muita gente faz coisas que todo mundo, eu com certeza fiz, eu me lembro só mais velha de eu ter feito, não lembrei de uma agora, que a gente faz e aí depois a gente fala, não acredito que eu fiz isso, não acredito. Então mesmo esse rapazinho, né, que eu contei a história, ele fez, mas você vê que tá doendo no coração dele. Então faz parte dessa fase que a gente fazer algumas coisas que depois a gente fala, nossa, não acredito, né? Aí, a Rô falou, minha filha fez 14 e já tá querendo me apresentar o namorado, mas não sei como agir. Então pega essa ideia da live, tá? Por mais que ela esteja um pouquinho fora da idade aqui da live, 14 já é um pouquinho mais madura. Geralmente, precisa ver a maturidade da sua filha. Mas a primeira conversa é, filha, o que é namorar pra você? A Rô falou sensação de perda. Em uma das outras lives eu abordo sobre isso. Mas isso é muito, né? Dá um frio aqui no coração, né? Isso acontece bastante, tá? Porque, lembra, nessa fase o grupo pra eles é muito importante. Nesse momento o namorado vai ser o tal do grupo. Ou a namorada, né? No seu caso, aqui o namorado. E aí eles tomam lá o pedestal como os seres mais importantes, né? Mas eles não deixam de amar a gente, que é o vídeo, eu comento um pouco sobre isso no vídeo de hoje, no Reel. Mas sim, o grupo toma o primeiro lugar no pódio. E aí os pais sentem aquele, ai meu Deus do céu, meu filho tá crescendo. Cauê falou, talvez hoje em dia eu sinta uma leve falta. Fico feliz de ler isso, Cauê. Fico feliz. É legal a gente se conhecer, se amar, se valorizar. E quando eu tô pronto, eu tô aberto a conhecer outras pessoas. Tá? Então, se hoje você sente uma leve falta, é porque você tá se abrindo para isso. E eu vou te contar, é gostoso demais. Que bom. Dava falou, o meu iniciou o namoro há 1 mês. Tem 15 anos. Não querem se desgrudar. Querem se ver com muita frequência. Essa última semana estão se vendo todos os dias por conta da volta às aulas. Dalva, e você fez esse começo? Perguntar o que é namoro. Você permitiu esse namoro? E qual é o 3? Trabalhar esses valores? Você fez essa construção? Conta pra mim. Depois ela completou. Meu marido, que não é o pai, me disse que quer privacidade. Não sei como lidar, porque geralmente se encontram aqui em casa. Eu abordo em uma das lives sobre isso.
tá? Então, essa construção, toda essa construção tem que ser feita logo cedo. Em uma das outras lives, eu comento que teve uma mãe que falou: não tem mais como, a menina mora na minha casa o dia inteiro. E ela deixou isso acontecer. E depois de um tempo ela não está conseguindo tirar. Então, essa construção tem que ser feita logo e agora, tá? Decidir em família como é que vocês vão lidar para que haja um equilíbrio para todos, tá? Não deixa virar bola de neve, não. A Ione falou: minha filha começou a namorar aos 14. Pirei a princípio, mas depois foi de boa. Não tem como a gente não sentir no começo, né? Não tem como. Aqui em casa eu já falei, só pode namorar depois dos 30. Ai, ai. Tô subindo aqui os comentários. A Su falou assim: esse é o ponto, que os limites não têm sido respeitados. Então você precisa assistir a live de como é que fala? De consequência. Depois eu procuro o título, tá? Então a gente precisa saber fazer essa construção com os filhos. Conversar, pôr os limites em comum acordo e já decidir sobre as consequências e cumprir as consequências, tá? Aí é uma outra live que vai te ajudar sobre isso. A Rô falou: estou apavorada. A Grazi falou: meu filho arrumou uma namorada. Então, pronto. A Gra falou assim: meu filho arrumou uma namorada, ela terminou várias vezes e ele sofre. Então, eu não conheço o seu filho, eu não sei a história do seu filho, mas eu arrisco em pensar assim: se eu aplicar o método POC, provavelmente o porquê o seu filho está namorando, eu arrisco, eu não conheço o seu filho, então não tenho como opinar através da rede social, mas eu imagino que seja baixa autoestima. E aí ele procura por tipos de relacionamento dessa forma. Então, por mais que eu sofra, eu quero estar nesse relacionamento. Então, como é que eu vou agir com um filho que busca por relacionamentos de baixa autoestima? Eu preciso trabalhar a autoestima do meu filho. Então, o que fazer, como agir é voltado para a autoestima. E aí eu vou assistir a live de autoestima. Por isso que eu falo que depende do porquê. Por que meu filho está buscando esse relacionamento? Para aí eu pensar em como agir. Tá? Porque na hora que eu trabalho a autoestima, meu filho se gostando, ele vai buscar por um relacionamento construtivo. Esse está sendo abusivo, provavelmente. Tá? Deu para entender essa ideia? Espero que sim. Ela terminou: fico tentando ajudar, não sei como agir, então espero poder ajudar. A Mari falou assim: meu filho tem 16 anos e começou a namorar uma menina de 16. Mas a mulher é muito madura, tá vendo? Então, os dois têm a mesma idade, mas ela é muito mais madura. Então, não é pela idade, é pela maturidade que a gente tem que pensar. Ela quer que ele fique grudado nela. Ele quer estudar. Ela precisou? Ele terminou, pois falou: mãe, eu quero estudar. Então, não conheço o filho da Mari. Mas, se eu pensar aqui, na mesma questão do anterior, se ele tem uma baixa autoestima, eu acredito que não. O da Mari. Porque ele conseguiu falar assim: não, esse relacionamento não tá construtivo pra mim.
esse relacionamento está abusivo. Então a gente pode namorar, mas eu preciso estudar, eu preciso ter a minha família, eu preciso ter meus amigos, eu preciso ter o meu momento meu. E se não tá dando pra ter tudo isso, pra mim não dá. Tá? Então legal, tá me parecendo. É isso que eu falei, gente, eu não conheço o filho de vocês, não tenho como opinar. Tá? Só tô trazendo aqui uma visão bem superficial. Thalita falou, meu filho não quer mais minha presença em seus jogos de futebol. Isso porque eu sou super tranquila na plateia. Doeu. Mas estou respeitando. O que tem a falar sobre isso? Ele tem 12. Thalita, como tá fora do tema, a live de hoje é sobre namoro, eu vou produzir um vídeo pra você sobre isso, tá? Deixa eu só bater foto desse seu comentário, aí eu produzo um vídeo sobre esse tema. Imagino que tenha doído mesmo. Ai, meu Deus, onde está minha câmera? Aqui. Cauê falou, no começo me pressionava um pouco. Mas eu era bem tímido. Cauê, só pra gente entender um pouquinho melhor, mas você tinha vontade e a timidez te segurava? Sou ainda, ele falou. Isso também é muito comum, né, Cauê? Principalmente na nossa sociedade que ainda é machista. Tá deixando de ser um pouquinho, mas ainda é bem machista, né? Então esperam muito do menino ter essa atitude, né? E aí o menino mais tímido, ele tem essa dificuldade que é extremamente natural, né? Mas me conta se você tinha vontade e se você deixava de fazer. A Mili falou assim, meu filho tem 14 e ainda não namorou. As meninas pulam em cima dele, mas ele ainda não quer. Então você vê, a maturidade dele é ainda para curtir. Ele fica falando que quer, mas no fim prefere isso aí, jogar videogame com os amigos. Então hoje para ele o mais importante está sendo o grupo de amigos. E legal, respeitar a maturidade de acordo com a idade dele. Meu filho tem 12 e não apresenta interesse pelas meninas. Quer só brincar. Ai, que gostoso, jogar futebol, videogame. Vou repetir a mesma frase. Então é isso aí. Tem meninos de 12 que vão ter uma maturidade e vão ter meninos de 12 que vão ter outra. Então muitos de 12 falam, não quero nem saber de meninas. E tem outros que já estão querendo saber muita coisa. Então a gente vai orientando de acordo com a maturidade do filho, tá? E não esquecendo, a primeira coisa a trabalhar são os valores. Valores de um relacionamento, tá? Gomes falou, gostando muito do seu conteúdo. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. A Rô voltou. Essa era a regra aqui em casa, namorar depois dos 18. Mas eu tô brincando, tá? Eu falo isso pros meus enteados. E falo sempre isso pra eles. Namorar só depois dos 30. Mas isso já é bem conversado com meu marido. A gente realmente não vai seguir pelo caminho da proibição, não. A gente vai seguir pelo caminho do não é companheirismo, é do andar junto, né? Do andar junto, aprender junto e ensinar aí sobre valores, tá? Essa já é um combinado nosso aqui. Ele falou boa noite. Ele falou assim, o que fazer com a filha de 14 anos que tenha autoestima baixa e fica falando que é feia? Assista a live de autoestima. Tenho 2 aqui no canal que vão te ajudar, tá? Só falou assim, muito obrigada. Vou aplicar o método POC, legal. Suas lives são incríveis. Muito obrigada, Gra. Não sei se você sabe que tem uma aula sobre método POC. Se não souber,
aqui no... Deixa eu só mostrar que fica mais fácil para entender. Na hora que entra no meu Instagram, tem a fotinha, um monte de escritinho, aqui embaixo tem um link. Nesse link, você vai parar numa página rosa. E aí, na página rosa, tá escrito Desejo adquirir o método POC. É para quem quer adquirir, mas antes tem uma aula gratuita, tá? Então, clique na aula gratuita. Aí você clica aqui, vai parar numa aula em que eu explico melhor sobre o método POC, tá? Então, tá nessa aula aqui. É importante porque ele funciona para todo esse momento de transição. A Andréia falou, obrigada, eu que agradeço. A Cláudia falou, tem um rapaz de 24 anos. Só namorou depois da faculdade. Vai se casar esse ano. Ah, que lindo. Mas vai se casar com 24 anos. Tem um rapaz de 24 anos. Tá vendo? A maturidade dele foi de acordo com o temperamento dele. Então ele só foi se interessar pelo namoro depois. A Ana Paula falou, como ajudar um adolescente a ter mais autoestima e confiança? Assistir a live de autoestima, tá bom? A Gra falou, tem um vídeo que eu posso assistir com ele e explicar cada ponto? Como faz aqui com a gente? Sobre o que, Gra? Sobre o quê? Sobre valores? Sobre sexo? Sobre namoro? Conta pra mim. Eu vou falar que mais detalhado vão ser as lives ou o curso, tá? Então, por exemplo, sexo não dá pra eu falar aqui na rede social, senão eu vou ser bloqueada. Aí é mais no curso, tá? Ana Paula falou boa noite. A Cláudia falou assim, tenho um de 16 que falei com ele que namoro só depois dos 28 anos. Ele ri e diz, não sei disso não. Mas até agora fica na dele, diz que só tem amigas. Ah, tá vendo? Ó, você ainda é mais boazinha do que eu, 28, eu sou 30. A Jo falou, meu filho tem 13 e quer andar com amigos mais velhos. Eu não gosto das companhias. O que eu faço? Assista as minhas lives sobre más companhias. Deixa eu só ver. Ai, computador. Gente, todas as lives ficam salvas, tá? Na outra rede social é mais fácil de encontrar. Eu tô passando aqui rápido e não tô achando, mas tem uma live que fala de andar com más companhias, tá? E essa live vai te ajudar. Como agir? Aqui, amizades. Tenho 5 lives sobre amizades, tá? E aí uma delas é por que o adolescente busca por más companhias? Essa live vai ajudar muito a entender, tá bom? E como agir. Mas aprofunda mais, tem 5 lives sobre isso. A Cláudia falou que ele vai se casar com 25. Sobre valores, aprofundar mesmo, eu tenho uma live que eu comento sobre isso, mas eu aprofundo mesmo mais lá no curso. Eu realmente nunca aprofundei muito sobre valores aqui nas lives. A Cláudia falou, porque eu falava pra ele que era interessante estudar primeiro. E ele foi devagar. A Jéssica falou, minha filha fez 12 anos agora e me questionou quantos anos ela pode beijar. E que com 15 pretende namorar, pois segundo ela será o príncipe da festa. Então,
Então a gente precisa aprofundar mais aqui, Jéssica. Será que ela vai querer namorar só para ter o príncipe da festa? Se for por isso, é porque ela tá seguindo mais uma pressão social do que valores. E aí a gente precisa trabalhar mais a autoestima dela. Tá? Então precisa aprofundar mais essa conversa com a sua filha para entender por que ela quer, né? Saber quando ela vai beijar. Porque se realmente o grande intuito é ter o menino lá para dançar com ela com 15 anos, tá sendo mais por uma pressão social, tá? A Ana falou, meu irmão tem 26 anos, só soubemos de uma namorada depois. Como assim depois? Nunca mais. Acho estranho. Como assim depois, Ana? Cauê falou, não lembro muito bem. Mas o que acontecia era que falavam que eu tinha que chegar em alguma menina. Mas a insegurança não deixava. Até porque não tinha nenhuma menina que me olhava diferente. Cauê, às vezes a menina não olha diferente. Assim, às vezes a menina até olha diferente, mas você não tá percebendo. Quando pega um tímido com outro tímido, vixe, aí fica difícil. Tá? Mas eu concordo com você que é muito difícil chegar em alguém. Por isso que a gente precisa entender que nem sempre a gente precisa chegar em alguém. A gente pode ir construindo amizades. E dessa amizade isso vai ficando mais colorido, e aí vira um momento especial. Tá? Então eu não preciso necessariamente estar numa festa e chegar numa pessoa. Eu posso estar construindo com ela uma conversa sobre um livro que eu acho legal, uma série que eu acho legal. Enfim, jogar xadrez, enfim, jogar um vôlei. E aí nesse momento a gente vai trocando intimidades, e aí a gente vai se aproximando, a gente vai se encontrando e o relacionamento vai surgindo. Então sai dessa cobrança do eu tenho que ir lá na festa chegar na menina. Ou eu tenho que ir lá no tal momento chegar na menina. Não, eu posso me aproximar de outras formas. E isso para quem é mais tímido funciona bastante, tá? Cláudia, eu acabei perdendo um pouquinho do raciocínio, né? Depois você falou assim, depois dos 18 foi errado. Eu acabei perdendo um pouquinho do raciocínio. A Adriana falou, tenho 2 adolescentes, ambas de 13. E falam em namorar, mas só quer saber de meninos mais velhos. Fico preocupada. Qual é a sua preocupação, Adriana? Delas namorarem ou dos meninos mais velhos? Eu te sugiro aplicar o método POC e focar aqui, ó, entender por que elas querem namorar, tá? O Cauê continuou, tipo, na minha cabeça eu não queria chegar do nada em alguém, sabe? Sei e entendo, por isso que eu te dei essa sugestão. O João falou, tá bom, obrigada. De nada. A Ana falou, só teve uma namorada, depois nunca mais. Ana, olha aqui o exemplo do Cauê. Então ele até tem um leve interesse hoje, mas ainda a timidez dele é mais forte, tá? Então tem muitos motivos aí a serem pensados, tá? E é o jeitinho dele, né? A gente tem que respeitar. Ui. A gente falou assim, como que eu posso chegar na minha filha e explicar para ela como que funciona os dias de hoje sobre se relacionar? O que eu conversei. Primeiro você vai conversar com ela sobre o que é se relacionar e depois você vai trabalhar com ela sobre autoestima, respeito, limite, consentimento, conversar sobre valores, tá? Com 11 anos, então, tem que ser uma conversa bem leve,
Então, o que é respeito, o que é consentimento, o que é limite, saber falar sim, saber falar não. Eu não tenho uma live sobre isso, como eu falei para essa mãe anteriormente, mas eu tenho vários vídeos sobre isso, tá? Nutri falou assim: amo seus conteúdos, muito agradecida. Muito obrigada, Deus abençoe. Abençoe a todos nós, muito obrigada. Cauê falou: tenho mais coisas para falar sobre esse tema. Ah, Cauê, então me manda no particular. De repente o seu conteúdo vai me ajudar a me inspirar a fazer vídeos de outras formas que possam de repente te ajudar. Tá bom. Gente, muito bom. Adoro esse tema. Adoro. Espero ter ajudado. Então, a live de hoje foi mais focada nas crianças que estão entrando aí na adolescência, tá? Mas, como eu comentei, eu tenho 6 outras lives também sobre esse assunto, tá? Então, assistam. Uma delas eu já vou deixar o link no final daqui da legenda. Deixo também no story. E quem quiser aprofundar, procura lá na outra rede social que começa com Y, que é mais fácil de procurar, tá bom? Ah, Adri, que pena. Acabou de chegar, mas depois fica salva, né? Você sabe. Grande beijo. Cauê falou, vou pensar, não quero te incomodar também. Fica aberto, Cauê, o convite. Se quiser, pode mandar, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Então não esqueçam de aplicar o método POC, entender o que é namoro pro filho e fazer na construção sobre respeito, valores, o dizer sim, dizer não, respeitar o não do próximo, se respeitar, trabalhar a autoestima, tá bom? E também não esqueçam que todo dia tem vídeo aqui no canal, e se vocês puderem me mandar mensagem com pedidos, vocês me ajudam a criar, porque é super difícil criar vídeo todo dia. Então, se vocês me mandarem, será eu tenho um filho ou uma filha e tá acontecendo tal coisa, isso me ajuda a produzir vídeos voltados pro interesse de vocês, tá bom? Grande beijo. Deixa eu só ver se teve mais alguma coisa. Ione falou boa noite. Beijo. Um grande beijo para todos. Bom descanso. Tchau, tchau.